Irmãos, abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17. Irei fazer a leitura e também, se Deus permitir, a exposição até o versículo 20. Capítulo 16, versículo 17 ao versículo 20. Todos encontraram? Encontrou, mãe? Diz assim a palavra de Deus. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação. Engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido a respeito da obediência de vocês. Por isto estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Oremos a Deus mais uma vez. Santíssimo e eterno Deus, te agradeço por estar aqui junto com os irmãos, para mais uma vez, Deus, cultuarmos ao Senhor. Te peço em nome de Jesus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, obrigado pela tua palavra. Peço também que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra. E venha, Deus, fazer exposição dessa perícope com fidelidade. Abre cada mente que aqui está, e cada mente, Deus, que vai assistir esse sermão pelo YouTube, ou então escutar a exposição da palavra em algum lugar, na calçada, na lanchonete, seja lá onde for. Deus bendito, aqueles que são crentes, fortalece. Aqueles que não são, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agradeço a Deus e agradeço a cada um também que oraram por mim, para que a minha garganta voltasse ao normal. Passei algumas semanas com a garganta muito ruim. E se eu fosse uma pessoa que colocasse coisa na mente, eu fui pesquisar acerca disso, e muitos especialistas falam que era o câncer. Se fosse uma pessoa que bota besteira na mente, eu tinha corrido para Campina, feito 1000 exames, mas eu falei, se for o câncer, é o câncer, pronto. Se for o câncer, eu vou procurar tratamento e é o câncer. Nunca tive medo da morte quando eu não era crente. Imagina ser o crente. E graças a Deus, pelo menos esse problema de doença, eu não tenho isso não. Posso ter de outra coisa, colocar na mente, mas de doença não. E agradeço a Deus por ter restaurado a voz. Irmãos, a epístola aos Romanos, ou a exposição da epístola aos Romanos, está chegando já ao seu final. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu pulei alguns versículos do capítulo 16, exatamente porque vai tratar mais de saudações pessoais que o apóstolo São Paulo faz. E, portanto,
vi que não tem tanta importância de falar acerca das saudações que Paulo faz para com os irmãos. Todavia, o versículo 17, ou do 17 em diante, vai tratar de um assunto muito pertinente, muito oportuno para a igreja de Roma, na qual a epístola foi endereçada, e também muito pertinente, muito oportuno para a igreja contemporânea, igreja essa que nós fazemos parte. Portanto, Paulo no versículo 17 do capítulo 16, ele diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Irmãos, se vocês lerem novamente essa epístola que Paulo escreve aos Romanos, vocês irão perceber que tanto num contexto geral da epístola, como também nessa perícope que eu acabei de ler e vocês acompanharam, e que vou fazer exposição, Paulo não detalha o que estava acontecendo ali nessa igreja em Roma. Isso é bem nítido, é bem claro que Paulo não detalha o que é que estava acontecendo. Paulo, ele escreve que os irmãos, eles devem ter cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que eles tinham recebido. Paulo vai falar nos versículos, ou no versículo, nos versículos posteriores, que eles tratavam as pessoas com bajulação. Portanto, irmãos, uma coisa que a igreja, tanto em Roma como nós também, temos que termos cuidado, é com essa questão de divisões na igreja, que é algo que é muito prejudicial. Se vocês lerem a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, e não sei quando, mas pretendem em um determinado momento, não sei se após a exposição da epístola aos Romanos, vou iniciar uma exposição da epístola aos Coríntios, mas se vocês já leram ou lerem a epístola que Paulo escreve aos Coríntios, um dos problemas que vocês vão identificar naquela igreja, e digo uns dos problemas, porque existiam inúmeros problemas, apesar de ser uma igreja que era não só repleta de dons, mas também, de acordo com o que o texto sagrado vai nos ensinar, essa igreja tinha todos os dons espirituais. Por mais que os irmãos, como Paulo assim, inspirado pelo Espírito Santo diz, eles não sabiam ali, ou eles estavam supervalorizando um dom em detrimento, ou seja, em perda de outros dons. E o dom que eles supervalorizavam era exatamente o dom de línguas. E, portanto, um dos problemas que acontecia, ou que estava acontecendo na igreja em Corinto, era exatamente a questão de divisões, de divisão na igreja.
E, portanto, Paulo também orienta a igreja de Roma que tome cuidado com os que causam divisões na igreja, exatamente porque é prejudicial à igreja de Deus. Imagina só, imagina só, dentro de nossa congregação aqui, alguém surgir com um pensamento, a ideia aqui de divisão, irmãos, que estava causando na igreja, era exatamente a questão de ter alguém pregando ou falando algo que não, pregando coisas que não eram de acordo com a palavra. Uma das coisas que acontecia na igreja de Corinto, na igreja de Roma, e que lembram-me muito bem que estudei, ainda quando fazia parte da Assembleia de Deus e dava aula na escola bíblica, era o antinominismo. É uma palavra um pouco estranha para aqueles que não são acostumados a estudar teologia. A palavra antinominismo, esse termo antinominismo, tem um sentido de anti-lei. Lembram que no decurso da exposição da Epístola aos Romanos, nós aprendemos que Paulo, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça e mediante a fé, e Paulo vai explicar isso. Paulo vai explicar com todas as minúcias necessárias, ou seja, com todos os detalhes. Uma coisa que era um tanto difícil para a mente dos judeus era acreditar que Deus, ele era tanto benevolente, bondoso, salvador para com os judeus, como também para com as pessoas que não faziam parte da nação de Israel. E Paulo, ele na Epístola aos Romanos, ele vai dizer que tanto judeus, tanto gentios, como ele começa dizendo, como também os judeus, estão numa mesma situação. Todos estão debaixo do pecado. Diante disto, surgiu um grupo na igreja de Roma, conhecido como os antinoministas, que dizia que Paulo pregava contra a lei, e que, portanto, uns ficavam contra Paulo, que Paulo pregava contra a lei, e outros diziam, se é dessa forma, não tem mais necessidade de nós obedecermos nada da lei. Apesar que de vez em quando a gente escuta alguém dizer isso, a gente não precisa obedecer à lei. Não. O que Jesus fez por nós, foi exatamente cumprir a lei na íntegra, na sua completude, coisa que ninguém poderia cumprir, e Jesus assim fez por nós, e portanto, desse momento em diante, Jesus concedeu a oportunidade a todos os seres humanos de se salvarem. Todos aqueles que creem em Jesus, obedecendo a sua palavra, perseverando até o fim, em obediência à Bíblia, à lei de Deus. Só que alguns judeus principalmente, diziam que Paulo era anti-lei e ficaram com raiva de Paulo ao escrever essa epístola. E esse pensamento surgia lá na igreja. E outros diziam o seguinte, já que é da forma que ele falou, então não há necessidade alguma de nós obedecermos à lei. Vamos viver agora pela graça. Vamos viver pela graça. Isso é até engraçado, né? Mas infelizmente era o que acontecia. Irmãos, aí diante deste contexto, Paulo escreve: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e ponham obstáculos ao ensino que vocês têm recebido.
afastem-se deles. Paulo, irmãos, manda afastar-se desse povo. É claro que aqueles que foram vocacionados por Deus na igreja de Roma, vocacionados por Deus para ensinarem a palavra, os que foram realmente vocacionados, esses, claro, que iam combater esses ensinamentos errados. Mas, mesmo esses que foram vocacionados, se eles percebessem que esses irmãos não queriam aprenderem da forma correta, eles deveriam deixarem esses irmãos de lado, ou seja, afastarem-se. Irmãos, e como isso é prejudicial na igreja? Às vezes, alguém pode até pensar, Romualdo, ele é muito assim, exigente em relação a ensinar as escrituras. A gente vê ele, volta vem, volta vai, ele criticando coisas mínimas. Irmãos, mas é necessário fazer isso. Não existe dois caminhos. Só existe um caminho. E o caminho é Cristo. E o caminho sendo Cristo, nós temos que aprendermos da forma que Cristo ensinou. Da forma que Ele ensinou. E não da forma que nós achamos que é. E não da forma que alguém pensa que é. Mas sim da forma que Cristo ensinou. Portanto, irmãos, sempre que nós percebermos, principalmente dentro de nossa igreja, entre nós, algo que não é coerente com as Escrituras, não está de acordo, seja ensinada por mim, seja por quem for, os irmãos não aceitem. Não aceitem não. Só aceitem aquilo que for de acordo com o que a Bíblia ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, eu fico pensando como que as igrejas hoje atuais, elas estão assim ainda sobrevivendo biblicamente. Como é que pessoas que verdadeiramente são crentes estão num lugar em um lugar desses ainda? Porque se nós chegarmos em algumas igrejas, nós iremos ver algumas pessoas falarem, pregarem, ou até fazerem uma devocional, e nós iremos perceber que o que aquelas pessoas falam não estão de acordo uma para com a outra. Alguém pode perguntar, mas Romualdo, será que tem que estar de acordo? Tem. Eu posso ter inúmeras ideias diferentes de vocês em relação a seja lá o que for. Da mesma forma também vocês podem ter inúmeras ideias em relação a mim, diferente, seja lá em que for, menos de acordo com o que a Bíblia diz. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é várias palavras de Deus no mesmo assunto, só que diferente, não. Ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é o caminho. Se ela diz que Jesus é a verdade, Ele é a verdade. Se ela diz que Jesus é a vida, Jesus é a vida. E a gente não pode tirar isso não. A gente não pode pensar diferente não. Temos que pensarmos estarmos de comum acordo, porque é assim que as Sagradas Escrituras elas nos ensinam. E Paulo diz:
Versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. O que Paulo recomenda é: afastem-se deles. Pôr obstáculo ao ensino ou causar divisão, se alguém tem habilidade para combater esses erros, tudo bem, pode ir combater, mas se vê que não tem preparo bíblico, teológico para combater, se afasta imediato. Mesmo aqueles que têm habilidade para combater e vê que a pessoa não quer, afaste-se. É o que a Bíblia ensina. Irmãos, eu já disse aqui a alguns irmãos, e não sei se eu já disse de púlpito, mas pelo menos a alguns irmãos aqui eu já disse isso. Tem algumas pessoas que eu não converso mais em relação ao Evangelho. Eu não converso mais. Por quê? Porque eu sei que elas nem têm uma boa ideia do Evangelho, ou seja, nem compreendem o Evangelho. E além de não compreender, a ideia que essas pessoas têm do Evangelho é completamente errada em relação ao que a Bíblia mesmo diz. E elas são extremamente orgulhosas e não querem voltar atrás. Na verdade, a única conclusão que nós temos, e a gente vai ver isso no versículo 20, vamos ver isso no versículo 20, e para mim, pode ser novo para vocês, mas para mim não é, porque já falei isso aqui várias vezes, é que essas pessoas, irmãos, elas não têm parte com Deus. E, portanto, o método, ou o que Paulo nos orientou a igreja, os irmãos de Roma a fazerem, é afastar-se dessas pessoas. E se nós vermos também no nosso contexto contemporâneo, que elas não querem, afastar. Siga da forma que você quer, e lá na frente, a gente vai encontrar-se com Deus. E ao encontrarmos com Deus, a gente vai ver quem está certo. Se é o que você diz, ou o que a palavra de Deus nos ensina. Afastem-se. Às vezes, não vou citar por ética aqui, tem irmãos da nossa igreja que perde o tempo conversando com pessoas que não querem aprender. E eu já falei, irmãos, não perca seu tempo não. Procura alguém que não é crente para falar do Evangelho. Mas não perca o tempo não, porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que elas não querem de forma alguma. Elas gostam daquilo. Elas tomaram a decisão de aprenderem aquilo e tomaram a decisão de não recuarem de forma alguma. É o que elas querem. E Paulo orienta-nos, como orientou a igreja em Roma, a afastar-se deles. Versículo 18 diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, ou seja, aos seus próprios desejos. Irmãos, se fosse eu que dissesse isso, alguém poderia dizer assim: Romualdo, mais uma vez com as suas loucuras. Mas é Paulo. Na verdade, é o Espírito Santo pela boca de Paulo. Eles não servem a Deus. Irmãos, trouxe ensinamento errado para a igreja. Causou divisão ou divisões. Colocou obstáculo ao ensino que é ensinado pelo nosso Senhor Jesus. Afastem-se deles. Essas pessoas não servem a Deus. Elas servem aos seus próprios apetites, ou seja,
aos seus próprios prazeres, aquilo que auto-beneficia elas, aquilo que os agrada, aquilo que os proporciona prazeres, alegrias momentâneas, como também os prazeres momentâneos, satisfações, status e bem-estar. Essas pessoas, irmãos, não têm parte com Cristo. E lendo isso, a gente fica logo pensando quantas e quantas pessoas hoje estão em igrejas e elas não têm parte com Cristo. E elas não têm parte com Deus. Irmãos, que nós venhamos amadurecermos na fé. E só amadurecemos na fé se lermos as Escrituras. Eu não sei se foi Josemar que me disse, ou se foi Ronaldo, meu irmão. A gente conversando lá em casa, não lembram-me bem qual era o contexto, mas era em relação a amadurecer. Ele falou: Romo, tem gente que apodrece, mas não amadurece. Foi Josemar. Olha, tá vendo? Uma pessoa no velório hoje do José Cláudio, conhecido como Zé de Deza, um crente disse a um espírita que para ser salvo não necessita ir para a igreja. Está vendo? Conversando, está na igreja, conversando com o espírita como seja um irmão em Cristo. Tudo isso, irmãos, é porque não tem ensinamento. Tem pessoas que estão verde como uma manga, que a gente conhece bem aqui, tá? A manga verde, e no lugar dela amadurecer, ela logo apodrece. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi já. Eu tenho um pé de manga lá em casa, e mesmo quando eu não tinha, eu me criei chupando manga. Inclusive no tempo mais ruim, isso há um tempo atrás, no período da manga a gente engordava, porque tinha manga à vontade. Eu comia manga que eu só parava quando estava quase vomitando. E tem manga, eu não sei se todos conhecem, mas elas vão crescendo. Quando chegam desse tamanho, elas começam a apodrecer em cima e caem. Elas não amadurecem, elas apodrecem logo. Da mesma forma também, tem crentes que não amadurecem. Eles apodrecem de uma vez. Irmãos, temos que nos tornarmos maduros na fé, lermos o que a Bíblia diz. Quando nós ouvirmos alguém falar algo relacionado às Escrituras, nós de imediato identificarmos, sabermos se aquilo que está sendo dito realmente é coerente, é de acordo com o que a Bíblia diz, ou se é algo da pessoa, se é uma má interpretação, uma interpretação errada. Irmãos, nós não podemos passar a vida toda na igreja e quando nós morrermos, nós sermos condenados, não, por conta de falta de interesse da nossa parte, de não nos dedicarmos à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Quantas e quantas pessoas, irmãos? Eu vou contar um testemunho agora. Eu não sou muito de testemunho não, mas eu vou contar um testemunho. É triste. É um testemunho. Irmãos, vocês lembram, não foi esse ano agora que passou não, foi no outro ano da festa de Sebastião, a festa de janeiro. Teve no domingo, teve ou foi no outro ano, no atrasado, ou foi no retrasado. Teve um domingo que veio um cantor católico cantar. E não vou dizer que para mim foi espanto, mas tinha pessoas que eram crentes, ainda bem que não era da nossa denominação. Mas já veio visitar aqui já,
e estava no meio da festa lá, o cantor, o padre lá, é o padre Reginaldo, é? É não, rapaz. Padre Nilson, pronto, Padre Nilson. E ele começou a cantar, e pelo menos dois irmãos, um irmão e uma irmã, ao escutarem o padre cantar e falar, lá no meio dos seus cânticos, começaram a falar em mistério, falar em línguas. Irmãos, e a pessoa veio me contar, uma das pessoas veio me contar. Aí, irmãos, aí tem que ter paciência, tem que ter Jesus no coração, para a pessoa não perder a paciência, ou então começar a rir. Ou então começar a rir. E falar em mistério, diz que Deus estava ali. Irmãos, falta só cantar quando a procissão passar, quando Jesus passar, começar a acompanhar também. Só falta isso, carregar o andor. Cuidado para não se for carregar o andor, porque de vez em quando aquilo cai. Pelo menos na internet eu vejo. Se benzendo. Irmãos, tudo isso por falta, irmãos, de esclarecimento, de leitura da palavra de Deus. Aqueles que não sabem ler, de prestarem a atenção no que as pessoas que pregam estão ensinando. Essas pessoas, irmãos, que causam divisões com ensinamentos errados, colocam obstáculos no ensinamento do nosso Senhor, eles não servem a Deus. Isso não é Romualdo que criou, que inventou, que pensou, não. É o que o Espírito Santo, ele nos informa, ele nos ensina pela pena do apóstolo Paulo, melhor, pela pena de Técio, que escreveu a epístola. Os irmãos sabiam que quem escreveu essa epístola aos Romanos foi Técio, um homem chamado Técio. Capítulo 16, versículo 22, está lá. Eu, Técio, que redigi esta carta, saúdo a vocês no Senhor. Paulo recebeu a inspiração do Espírito Santo e Paulo ditou, como nós bem conhecemos, no linguajar bem alá brasileiro, ditou para o Técio. Ele falou para Técio e Técio redigiu, ou escreveu. Versículo 18 diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Olha só, irmãos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Uma palavra, irmãos, bem alá, ou aquela palavra que nós queremos ouvir. Nós, quando queremos ouvir algo que nos agrada, o cara chega dizendo exatamente aquilo, bajulando. Irmãos, quem já leu o livro aqui, mais uma vez eu pergunto, de Jeremias por completo? Jeremias, irmãos, ele profetizou durante um bom tempo para o reino do sul, reino de Judá. E na época que Jeremias profetizava, as pessoas, irmãos, estavam completamente afastadas do caminho dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus. E existia ali inúmeros falsos profetas, inclusive, como eu estava lendo hoje, o Ananias, que era um dos falsos profetas, que profetizavam bênçãos para o povo de Israel. Alguns israelitas, ou judeus, melhor, já tinham sido levados para a Babilônia. E
Jeremias dizia que toda a nação iria ser cativa e passar 70 anos na Babilônia. Só que os profetas diziam que não. O próprio Ananias, ele chegou a dizer o seguinte: olha, aquele povo que foi, com 2 anos eles voltarão, assim diz o Senhor. Deus deixou Ananias falar, e depois, irmãos, Deus usou o profeta Jeremias para ir até Ananias e dizer: Ananias, porque tu mentiste em nome do Senhor, tu morrerás, e tu não passarás um ano mais vivo. Nesse mesmo ano ele morreu. No mesmo ano Deus o matou, é o que a Bíblia diz. Irmãos, quando eu vejo tanto o contexto lá do Antigo Testamento, o contexto do Novo Testamento, e o contexto contemporâneo que nós estamos inseridos, eu não vejo nada de novidade. Satanás, irmãos, ele age da mesma forma. Ele age enganando o povo, exatamente com palavras suaves, de bajulação, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. E pelo incrível que pareça, muitas pessoas gostam, admiram-se. Quando hoje presencio ou tenho o desprazer de ouvir ou assistir, hoje é mais difícil, né, pessoalmente assistir, mas de ouvir, pelo menos pelo YouTube, alguém pregar nas igrejas aqui em Riachão, ou até mesmo noutra cidade ou noutro estado, seja lá onde for, e pregando, irmãos, exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Sabendo esses pregadores, ou ditos pregadores, ou melhor, intitulados pregadores, porque não são, que a igreja necessita ser ensinada com a palavra de Deus, e não com palavras de bajulação, e não com palavras suaves, e não dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso lembra muito, irmão, sabe o quê? Eu não sei se alguém aqui já foi, mas eu já vi no YouTube, vi relatos de pessoas me contando. Quando a pessoa vai lá numa casa de macumba, e se consulta lá com o macumbeiro, que tem o nome de pai de santo, que não é pai de santo. O único pai de santo que eu conheço é Deus, que é pai de Cristo. Ele diz exatamente o que muitas pessoas querem ouvir. Quando vai na cartomante, quando vai na cigana, leimão, irmãos, e as pessoas estão indo para a igreja hoje ouvir o que querem. Paulo manda afastar-se desses ensinadores. Paulo manda afastar-se. Esses homens não têm parte com Deus. Eles causam divisões. Eles colocam um obstáculo, empecilho no ensino do nosso Senhor Jesus. Infelizmente, é exatamente esses ensinamentos que têm não só atraído, mas também encantado muitas pessoas. Tem pessoas que, se vier num culto como o de hoje, e assistir uma exposição da palavra como a de hoje, eles não ficam nem até o final, porque eles não gostam. Acontece com essas pessoas exatamente o que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a Timóteo. Eles têm coceira nos ouvidos. Eles não conseguem nem ouvir, quanto mais querer obedecer. Eles têm repugnância pelo que Deus está falando. Irmãos, e essas pessoas, elas se auto-identificam como pessoas que não têm parte com Deus.
mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Enganam o coração daqueles que não têm sabedoria, que não têm discernimento, não têm a capacidade bíblica de diferenciar o certo do errado. Apesar, irmãos, que no contexto que nós vivemos hoje, eu acredito plenamente, Gilberto, isso é uma palavra aqui que nunca mais sai da minha mente. Eu acredito plenamente que muita gente, na verdade eu já tinha dito que muita gente que estão nessas igrejas hoje não são vítimas, mas são cúmplices. E Gilberto disse uma palavra aqui, o seguinte: Gilberto disse que essas pessoas, elas decidiram o lado que quer, e é verdade. Elas decidiram. Existem pessoas ingênuas? Acredito que sim. Pessoas que não conhecem a verdade. E por não conhecerem a verdade, tudo que são ensinados a elas e está relacionado à palavra de Deus, elas têm como certo. Todavia, mesmo esses, é certo nós, ou alguém permanecer ingênuo, a pessoa não tem entendimento das Escrituras, para saber diferenciar, discernir o certo do errado, saber, isso aqui não é de acordo com a palavra de Deus, e portanto eu não aceito isso, eu não creio assim, porque a Bíblia diz que não é assim. Versículo 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isto estou muito alegre. Paulo agora, irmãos, faz um elogio àqueles irmãos que todos têm ouvido falar da obediência deles. Por isso estou muito alegre. Por isso Paulo estava muito alegre, mesmo tendo problemas na igreja, mas uma boa parte da igreja era obediente a Deus. E Paulo continua: mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Olha o que Paulo diz: querem que sejam sábios. Paulo diz aos romanos: eu quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom, ou seja, sejam sábios em relação às Escrituras, e sem malícia em relação ao que é mal. É isso que a Bíblia Sagrada, o que Deus nos ensina. Sermos sábios em relação ao que é bom, em relação às Escrituras. Sermos sábios, prudentes e sem malícia em relação ao que é mal. A gente sabe que hoje a gente vive num contexto aonde muitas pessoas que se intitulam crentes são exatamente o contrário do que Paulo está dizendo aqui. Não são sábios em relação ao que é bom e são cheios de malícia em relação ao que é mal. Tem crente, irmãos, que é cheio de coisinha, de maldade no coração, qualquer coisa é com segundas intenções, com palavras dúbias. Eu conheço um que está para lá de desviado do Evangelho. Eu não vou dar muito detalhe não. Trabalha comigo. Eu tenho vergonha, irmãos. Eu tenho vergonha quando chega perto de uma jovem trabalhando, que fica cheio de palavrinhas dúbias. Os irmãos entenderam, palavras com duplo sentido. E eu fico só observando. E já conversei com essa pessoa algumas vezes. E a pessoa disse que, não, tu é doido, eu pego o diabo pelo rabo. Oxe, pode fazer uma fila de cão aqui. Só se for para entrar nele. Só se for para entrar nele, mas não entra mais não.
porque já tem tanto que não cabe mais não. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu não erro. Quem convive comigo, Anderson aqui convive comigo, sabe? Convive mais um pouco comigo, Lenay, Gilberto. Os que convivem comigo mais um pouco sabem que eu sou falho como qualquer uma outra pessoa. Como qualquer uma outra pessoa que é crente, sou falho também, erro. Agora, irmãos, a pessoa está com palavrinhas de duplo sentido, cheio de malícia, cheio de segundas intenções. Tem crente, irmãos, eu já até orientei algumas pessoas, não deixe chegar na sua casa sozinho não, viu, com a sua esposa não. Bote para correr. Bote para correr, que faz vergonha. Oi? Pronto, tá é certo. Tá é certo. Tem crente que já chega num canto que se vê uma mulher, já fica animado. Eu quero ver ficar animado quando chegar diante de Deus. Aí eu quero ver o camarada ficar animado. Quando Deus disser assim: olha, fulano de tal, acabou-se. Hoje encerra-se os dias dele na terra. Aí eu quero ver, na hora que Deus chamar o espírito e a alma. E como diz Salomão, o espírito volta para Deus que o deu. O voltar para Deus ali é voltar para o poder de Deus. É voltar para a total dependência de Deus. E Deus ali, a partir daquele momento, Ele coloca o espírito que está entrelaçado com a alma, ou a alma que está entrelaçada com o espírito, aonde Deus quiser. Se a pessoa obedeceu a Ele, no céu, junto com Ele. Se não obedeceu, será cheio de malícia, cheio de segundas intenções. Tem pessoas, irmãos, que nunca adulterou, pelo menos fisicamente, mas na mente é prostituto. Apesar que esse que eu estou citando, que ele aprenda a se arrepender. Nós temos, irmãos, que sermos sábios, sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Versículo 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O que é que Paulo agora nos ensina? Paulo diz à igreja em Roma o seguinte: em breve o Deus da paz, ou Deus Todo-Poderoso, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, ou seja, da igreja lá em Roma, daqueles irmãos que eram obedientes a Deus. Irmãos, o que é que Paulo quis nos dizer com isso? O contexto aqui é de quê? Não é dos que causam divisões e colocam obstáculos naqueles que aprenderam ao ensino que tinham recebido. E Paulo diz que essas pessoas, no versículo, Paulo manda afastar-se deles. Versículo 18, Paulo diz: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Paulo fala que mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Aquilo que a gente já sabe em toda a Escritura, que por trás de todo ensinamento errado, de todo obstáculo para atrapalhar o ensinamento bíblico, está Satanás. E Paulo, quando diz que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos pés dos irmãos lá, e também do nosso,
a Satanás, Paulo está dizendo o seguinte: em breve Deus. É claro que isso, irmãos, irá acontecer exatamente quando a igreja for raptada da terra. Deus irá, irmãos, julgar todos quantos colocaram obstáculos no ensino bíblico, causaram divisões com seus ensinamentos errados. Paulo está nos orientando aqui que todo ensinamento errado tem uma procedência maligna, tem uma procedência satânica. É por isso que ele diz que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos pés de vocês a Satanás. Ou esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, ou seja, irá julgar todos esses falsos ensinadores. Se preparem, critiquem Romualdo, critiquem quem vocês quiserem. Agora, como eu disse já, eu quero ver criticar o conteúdo bíblico. E se preparem para encontrar-se com um Deus da palavra, aqueles que causam divisões em suas igrejas, aqueles que colocam obstáculos no ensinamento, aqueles que ensinam erradamente e estão se auto-beneficiando com esses ensinamentos. Preparem-se para encontrar-se com o Senhor da palavra. Preparem-se para encontrar-se com Deus. E Deus, ele já predisse isso há séculos atrás, ou melhor, há milênios atrás, que em breve ele esmagaria a Satanás, ou seja, a esses ensinadores que têm parte com Satanás, debaixo dos pés, irmãos, dos cristãos. E Paulo conclui essa parte da perícope dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja conosco. Que nós venhamos, irmãos, constantemente estudarmos a palavra de Deus, aprendermos dela, para resistirmos, rejeitarmos, combatermos, e se não quiserem afastar-nos, nos afastarmos daqueles que ensinam erradamente em relação às Escrituras, ou então pensam. E que a graça do nosso Deus seja conosco. Fique de pé para orarmos ao nosso Deus.